Olá, meus irmãos, que a paz habite em seu coração. Hoje fruto e petição são palavras-chave no Evangelho. O Senhor aproxima-se a uma figueira e não encontrou frutos, somente folharada, reagiu maldizendo-a. Ao dia seguinte, os apóstolos surpresos, lhe dizem: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Em resposta, Jesus Cristo lhes fala de fé e de oração: tende fé em Deus. Há pessoas que quase não rezam, e quando fazem, procuram que Deus lhes resolva um problema complicado no qual já não veem a solução. E o justificam com as palavras de Jesus que acabamos de ouvir: tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é a narrativa do Evangelho de São Marcos, no qual Jesus expulsa os vendilhões do templo. E essa narrativa do Evangelho de São Marcos ela é peculiar, é diferente da narrativa dos outros evangelistas, porque a caminho do templo de Jerusalém, saindo de Betânia, Jesus tem fome, vê uma figueira e não encontra frutos. E essa figueira, coberta de folhas, sem nenhum fruto, é amaldiçoada por Jesus. Só acontece o seguinte: não era tempo de figos. Jesus então vai para Jerusalém, ali ele expulsa os vendilhões do templo, e quando sai de Jerusalém, Pedro disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Vejam, o que é que Jesus quer dizer com esse ato de amaldiçoar a figueira? A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus não faz nada por capricho e nem por crueldade. Jesus não está ali simplesmente amaldiçoando uma pobre de uma árvore porque ele estava mal-humorado e com fome. Não, Jesus, caridade infinita, Deus que se fez homem, quando faz alguma coisa, está fazendo alguma coisa para nos salvar. E é evidente que esta figueira, ela
não é simplesmente uma árvore. Jesus ali está falando do povo de Israel. Ou seja, durante séculos e séculos, Deus preparou o seu povo e indicou como é que eles poderiam prestar o culto a Deus, ou seja, como é que eles poderiam amar a Deus. Com que cuidado Deus, no Antigo Testamento, fez com que o seu povo deixasse de lado as práticas supersticiosas e idolátricas dos outros povos. Deus foi indicando minuciosamente como prestar o culto em Jerusalém. Por quê? Porque através de todas aquelas normas litúrgicas para o culto em Jerusalém, o que ele queria era que o seu povo tivesse um coração bem disposto que desse verdadeiro fruto de santidade. E o que é esse fruto de santidade? O que são esses figos que Jesus espera de nós? É a caridade, é o amor a Deus. Ou seja, em todas aquelas prescrições do Antigo Testamento, o que Deus queria era que o nosso coração expulsasse os vendilhões do templo, que do nosso coração nós tirássemos aqueles falsos ídolos, aqueles interesses, aquelas coisas, aquelas criaturas que nós fomos colocando no lugar de Deus. Nós amamos a Deus, mas o problema é que a gente não nota, e se nota, não está disposto, a fazer alguma coisa, a gente não nota que nós amamos tanta outra coisa de forma desordenada e muitas vezes mais do que a Deus. Os apegos que nós temos às criaturas é uma coisa tremenda. Deus fez tudo, fez todas as coisas do universo como um presente para nós, para que nós víssemos nisto tudo sinais do seu amor. Quando você pega, vou pegar uma coisa simples, um copo d'água, e você vê naquele copo d'água um sinal do amor de Deus, e você toma aquele copo d'água em ação de graças, o que é que você está fazendo? Você está fazendo aquilo que a gente chama de um sacrifício de louvor. Você está recebendo os dons de Deus e dando a Deus de volta esse dom numa gratidão, no amor, num fruto de amor. Esse é o figo que Jesus tem fome. Jesus, a caminho de Jerusalém, teve fome, e a fome que Jesus tinha era a fome do nosso amor, a fome de que nós tudo entregássemos e sacrificássemos por Ele. Então, veja, para amar Jesus, você não precisa perder nada, você só precisa entregar tudo. Como assim, padre? Isso é contraditório. Não, mas veja, você não precisa perder a sua esposa, ou o seu marido, os seus filhos, sua casa, seus bens, sua vida, sua saúde. Você só precisa entregar tudo isso a Jesus com grande amor. Ao invés de ficar olhando para, seu filho, apegado a ele, dizendo, eu não quero perder meu filho, eu não quero entregar. Olhe para o seu filho como um grande dom de Deus, um grande presente de Jesus, e dizer, Jesus, obrigado, eu não merecia ter esse filho. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado um filho assim. Ao invés de olhar para o seu corpo, para a sua saúde e ficar apegado, diga, Jesus, eu não merecia ter este corpo, ter esta saúde, ter estas capacidades. Eu vos ofereço. E ao fazer isso, você está dando tudo a Cristo. Você está sacrificando. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Quando Jesus, então, com sede e fome deste amor, vai para o templo de Jerusalém, o que ele encontra lá são pessoas prestando um culto a Deus interesseiro. Pessoas que, na verdade, estão no templo de Deus, não para se entregar em sacrifício, mas para sair de lá lucrando alguma coisa, para sair de lá com algum proveito pessoal. E, infelizmente, no templo de Jerusalém, na época de Jesus, a maior parte das pessoas que ali
entrava, não saíam pessoas melhores, mas saíam pessoas mais interesseiras. E aqui é a grande tragédia. Jesus, então, amaldiçoa essa figueira. Ou seja, Jesus amaldiçoa esse tipo de religião. Jesus amaldiçoa esse tipo de religião que faz com que Deus continue com fome desses figos maduros, que é o nosso amor, a nossa caridade, a nossa entrega, o nosso sacrifício de louvor. Vamos então dar a Jesus o que comer. Vamos hoje, fazer com que Jesus não tenha mais fome. Vamos oferecer a Ele. Olhe para tudo que você é e tudo que você tem e ofereça a Deus. Ofereça generosamente. Você não precisa perder nada disso, mas precisa oferecer um sacrifício de louvor, dizendo, agradecendo a Deus, meu Deus, obrigado. A miséria é quando você recebe os dons de Deus e se esquece do Deus dos dons. Receba os dons de Deus e se recorde do Deus maravilhoso que entregou esses dons. E num louvor, numa ação de graças, num agradecimento e num verdadeiro amor, você leve tudo de volta para o coração dele, agradecendo, amando e adorando. Estes são os frutos maduros que Deus espera de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.